Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso podcast da vez é Guerra na Ucrânia, Fake News e Propaganda. Eu confesso a vocês que fiquei muito encabulada de ver pessoas, jornalistas, acadêmicos embarcarem na narrativa de Putin, do qual a Ucrânia deve ser atacada para ser desnazificada. Vale lembrar que o presidente Zelensky, ele é judeu e que nas últimas eleições em 2019, o partido da ultradireita, o partido que se chama Svoboda, obteve apenas 2% dos votos do eleitorado. Aliás, esse papo de desnazificação caiu muito mal no mundo germanófono. Na verdade, Putin precisava de uma desculpa para invadir o país e já vinha se preparando, de acordo aí com os analistas internacionais, ao escutar os seus discursos, justamente a partir de 2014, quando houve a anexação da Crimeia. E aí fica a pergunta: por que Putin invadiu a Ucrânia? A Rússia vinha enfrentando uma onda de protestos, tanto assim que o seu principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso. Ele chegou a ser envenenado e teve o seu tratamento na Alemanha. Quando voltou para Moscou, ele foi preso. Inclusive, essa é a forma como Vladimir Putin gosta de tratar os seus opositores, envenenando os seus opositores. Aqui no mundo germanófono existem vários especialistas em Rússia, sejam jornalistas ou acadêmicos, muitas pessoas que falam russo fluentemente, e eles apontam como uma espécie de revival da União Soviética. Eu tenho lido muito sobre o assunto e a minha primeira sensação é que a Rússia é um país que saiu de uma monarquia absolutista em 1917, teve a Revolução de Outubro e aí entrou num regime totalitarista, do qual caiu em 1991, quando houve o desfacelamento da União Soviética. Teve Mikhail Gorbachev, depois teve Boris Yeltsin, mas aí logo em seguida veio Vladimir Putin, que foi um ex-agente da KGB, inclusive no atual contexto, todo ali o seu que chama-se núcleo duro do governo de Putin também são ex-agentes da KGB, exatamente como ele. Mas nem todos os russos estão a favor dessa guerra e como também não estão a favor da política de Vladimir Putin. Inclusive, há notícias de jovens russos fugindo do país e também com protestos, tanto assim que o governo russo baixou uma lei dizendo que as mídias e jornais não podem utilizar a palavra guerra e sim uma operação especial. E nesse caso, jornalistas ocidentais que ainda conseguiram permanecer em Moscou relatam que até de mais de 16 mil pessoas já foram presas para tentar, ou pelo menos minimamente, protestar contra a guerra. E tanto assim que a redatora do canal 1 da Rússia, a Marina Osionoskova, que apareceu com um cartaz dizendo que a propaganda estava mentindo para eles, foi presa. Houve uma preocupação muito grande com ela, porque ela ficou mais ou menos 24 horas desaparecida, depois reapareceu, pagou uma multa em torno de 250 euros e agora aguarda o julgamento. O lance que é nessa, ela pode pegar até 15 anos de prisão. Mesmo assim, 2/3 dos russos apoiam Putin. Isso foi dados da entrevista que o autor Lev Kutov deu ao principal canal de notícias do OF. Ele possui um instituto de pesquisa de opinião independente aí. A razão disso, segundo ele, é porque tudo está concentrado em Moscou. A propaganda russa controla as mídias, no caso as redes sociais, e especialmente nas províncias mais distantes de Moscou.
Mesmo assim, ele aponta que há um risco de médio a longo prazo por conta das sanções econômicas que o governo russo sofreu, exatamente por conta do rede SWIFT, ou seja, que já não se pode fazer pagamentos e transferências para o exterior, várias lojas do Ocidente, vamos dizer assim, que saíram do país, e ele também aponta um outro problema, quando os soldados russos começarem a serem transportados de volta, quer dizer, os soldados russos que morreram aí na guerra forem transportados de volta para a Rússia. Não há, assim, números, tá? Aliás, aí não há nem do lado ucraniano, nem do lado russo. Há estimativas, as estimativas mais baixas é que até agora entre 2.000 a 4.000 soldados russos morreram, ou pode chegar até 10.000 soldados russos que faleceram, levando em conta que eles têm uma espécie de crematório móvel, que aí eles cremam os soldados à medida que foram morrendo. Além do controle que Kremlin possui sobre no caso, todas as mídias, rádio, televisão e redes sociais, também há os exércitos de perfis falsos e trolls que estão aí atuando não somente em russo, mas também em outros idiomas. No caso aqui, nos países, no caso tanto Áustria, Alemanha, o que é o clássico é que, por exemplo, uma mídia que tem um perfil, por exemplo, no Instagram, ou que tenha no Twitter, por exemplo, e aí ele é bombardeado com várias frases do tipo: a Europa é decadente, que Putin é genial, e etc, etc. E aí, para a gente completar esse podcast, como é que a gente faz para ter as informações? Se você vive tanto na Áustria como na Alemanha, as principais mídias, como o ORF, que é o principal aqui da Áustria, ORD, CDF, eles possuem correspondentes, ou seja, jornalistas que estão aí na linha de frente e que estão cobrindo a guerra. Então vocês podem sim seguir, inclusive até também para melhorar o alemão de vocês. Aqui no caso do Drica Ribas, eu vou estar sempre trazendo para vocês análises, né? Aliás, o que eu venho observando que é muito importante, não que eu me considere supra-sumo especialista, mas eu acho muito grave toda essa manipulação de informação que está sendo feita, no caso do Brasil, mais ainda porque é ano eleitoral, né? Nós vamos ter eleições, vamos dizer, até considerar eleições gerais aí em outubro, e está sendo colocado aí na régua ista, como eu costumo dizer, e isso não é nada bom. Embora a guerra seja muito longe do Brasil, é verdade, mas essa guerra com certeza tem impactos muito grandes, sobretudo do ponto de vista do preço da comida, a trigo, por exemplo, porque os dois países aí, tanto Rússia como Ucrânia, são produtores de trigo. Isso afeta aí o preço do pãozinho no Brasil, pãozinho francês que o pessoal gosta, e sobretudo aí a questão do preço da energia, no caso o preço da gasolina, que aliás aumentou e muito, não somente aqui na Europa, como aí no Brasil. Então é isso, esse é o nosso podcast agora, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me contactar, seja pelas redes sociais ou pelo e-mail, udricaribas@gmail.com, e a gente se encontra num próximo podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês.